Estamos de volta, vamos dar sequência ao nosso estudo, resolvendo questões de direito do trabalho, direito processual do trabalho. Vamos para mais uma questão? Questão de número 16. A respeito do preposto no processo do trabalho, de acordo com a legislação, assinale a afirmativa correta. Ele quer, portanto, a afirmativa correta. Vou buscar no meu HD tudo que eu sei sobre preposto. Preposto no processo do trabalho. Gente, preposto no processo do trabalho, eu tenho que me lembrar do artigo 843, parágrafo 1º. 843 do parágrafo 1º. O preposto necessariamente precisa ter conhecimento dos fatos. Por quê? O preposto irá representar a empresa. O preposto irá representar a empresa. Caso esse preposto não compareça, é a empresa não comparecendo. Portanto, confissão ficta. Confissão, embora ele não foi, não falou, né? Ele não compareceu, portanto, não falou, não confessou. Mas a sua ausência é revelia e confissão ficta. Então, a ausência desse preposto é a revelia. Pode o advogado constituído entregar a contestação, como lá no cível? Não. O juiz não está obrigado a receber a contestação desse advogado. Por quê? O preposto precisa comparecer. A empresa precisa comparecer. O não comparecimento desse preposto, o não comparecimento da empresa é revelia e confissão ficta do que está alegado na inicial. Ele deve ter conhecimento dos fatos nos termos do artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Aí, pessoal, a microempresa, tá? Da Lei Complementar 123 de 2006. A microempresa e o empregador doméstico poderá fazer-se representar por um terceiro que não seja empregado. A empresa comum, a regra é que esse preposto necessariamente precisa ser empregado. Essa é a regra. Então, o preposto precisa conhecer os fatos e a regra é que ele seja empregado da empresa. Agora, as exceções. Pode não ser empregado, pode a empresa ser representada por um terceiro que não seja empregado, no caso da microempresa, da Lei Complementar 123, e no caso do empregador doméstico. Uma base aí para você falar sobre esse preposto. Esse preposto ele representa a empresa. Qual que é a ideia? Tanto do advogado, da parte contrária do reclamante, é fazer perguntas para que se tire a confissão dele, para que ele confesse. Joãozinho fazia hora extra? Fazia hora extra. Tá? Então, essa é a ideia, é fazer com que esse preposto confesse. E o juiz também vai buscar essa confissão, para saber a verdade real dos fatos. Bacana? Então, dando essa pincelada aí sobre o preposto, vamos para nossas alternativas. Então, a questão 16, a respeito do preposto no processo do trabalho, de acordo com a legislação, assinale a afirmativa correta. Não precisa ter conhecimento dos fatos, precisa, 843, parágrafo 1º da CLT. Uma vez que tal característica é própria da testemunha. Não, ele precisa ter conhecimento dos fatos. Tá? Então, a letra A não nos interessa. Letra B. Não precisa ter conhecimento dos fatos, já que atua como representante do empregador. Precisa ter conhecimento dos fatos. 843. Tá? Deve ter conhecimento dos fatos. Perfeito essa aqui para nós. Perfeita. Vamos ver ainda a letra D. Deve ter conhecimento da interpretação do empregador quanto aos fatos ocorridos. Nada a ver. Interpretação por parte do empregador, o preposto deve ter conhecimento da interpretação do empregador, também não condiz com o que buscamos. Buscamos, portanto, o artigo 843, parágrafo 1º, deve ter conhecimento dos fatos. Portanto, nosso gabarito, letra C aqui, gente. Nosso gabarito é a letra C, tá? Foi colocada a letra A aqui, mas é a letra C. Ele deve ter conhecimento dos fatos, tá? Bacana? Então, gabarito aqui é a letra C. Mais uma questão, 17. No que diz respeito à representação processual na Justiça do Trabalho, assinale a opção correta.
assinale a opção correta. Então, ele quer saber também sobre a representação processual, ou seja, o preposto, tá? E ainda ele quer a questão correta. Ele quer a questão correta. Gente, olha o que trata também essa questão importante, tá? Ó, em regra, é possível, nas reclamações trabalhistas, o empregador ser representado por um preposto, até aí tudo bem, mesmo que este não seja empregado do reclamado. Gente, o que eu acabei de dizer para vocês? Ele gosta muito da exceção. Esta é a regra. Em regra, é possível nas reclamações trabalhistas o empregador ser representado por um preposto. Em regra. Bacana. Essa primeira parte, tá tudo bem. Tá? Agora aqui, ó, mesmo que este não seja empregado do reclamado, a regra é que ele conheça dos fatos, 843, a regra é que ele seja empregado do reclamado. Essa é a regra. Súmula 377 do TST. Súmula 377 do TST. Essa é a regra. Tá? Essa é a regra. Vamos avançar. Portanto, a letra A não nos interessa porque ele quer a correta. Letra B. O empregador de uma microempresa ou empresa de pequeno porte pode ser representado por um terceiro, bacana, ainda que este não faça parte do quadro societário ou do quadro de empregados dessa empresa. Súmula 377. Súmula 377. 377 do TST. Tá? Ele pode ser preposto mesmo que ele não seja sócio e mesmo que ele não seja empregado. É o teor da súmula 377 do TST. Tá? Então, essa questão aqui muito nos interessa, porque está bem bonitinha. Vamos ver a letra C. O advogado pode, no mesmo processo em que esteja na condição de patrono do empregador, ser também seu preposto negativo. O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil proíbe que ele atue no processo, tá, como advogado e como preposto da empresa. É vedado pelo Código de Ética. Tá? Então, a letra C também não nos interessa. Portanto, até o momento, é a letra B que está bonitinha. Tá? Por enquanto, é a letra B que está bonitinha. Vamos para a letra D. Letra D. Se for por doença, o empregado não puder comparecer pessoalmente em juízo, poderá ser representado por outro empregado. Até aí tudo bem. Cabendo a esse, olha aqui, gente, ele muda as frases para te induzir. Ele traz uma parte, a parte A aqui está bonita. Se por doença, claro, o empregado não puder comparecer pessoalmente em juízo, poderá ser representado por outro empregado da mesma categoria. Ótimo. Aí ele coloca, cabendo, aí ele tinha que ter colocado um não, mas ele deixou quieto, ele colocou, cabendo a este transigir, confessar, desistir da ação, se assim o desejar, não, não pode. Quem pode transigir, desistir, confessar, quem pode fazer isso? O preposto. No momento da audiência, ele pode negociar. No momento da audiência, ele vai confessar isso, o preposto que representa a empresa. Agora, o representante do empregado, quando esse não pode comparecer, quando o empregado não pode comparecer, ele pode ser representado por uma outra pessoa, um outro empregado da mesma categoria, mas ele não pode negociar, ele não pode transigir. Isso seria apenas para ele se apresentar para que não seja arquivada a ação, tá? Para que não seja arquivada a ação, mas ele não tem um condão de negociar. Já o preposto, se ele não comparecer, revelia, confissão ficta, presume-se verdadeiro os pedidos iniciais. Se ele comparece, preposto, ele sim pode confessar, desistir, transigir, negociar, fazer acordo, esse sim. Portanto, gente, a letra D não nos interessa. Ficou, portanto, nosso gabarito, a letra B de bola. A letra B de bola, artigo 54 da Lei Complementar 123. Bacana? 123, portanto, gabarito, letra B de bola.
Mais uma questãozinha? Vamos lá? No processo do trabalho, em relação ao ônus da prova, assinale a alternativa correta. Ele quer saber tema, ônus da prova. Ele quer saber a alternativa correta. Tá? Ônus da prova, gente. Ônus da prova é importante a leitura do 313 do CPC e do 818 da CLT. São 2 artigos que trabalham juntos. Por quê? O 313 do CPC e 818 da CLT vai dizer o seguinte: os fatos constitutivos de direito pertencem ao autor, ou seja, ao reclamante, os fatos constitutivos. Por exemplo, eu digo que trabalhei na empresa, um fato que vai constituir um direito. Trabalhei na empresa e sem registro, um fato constitutivo. Esse fato pertence ao reclamante demonstrar isso, comprovar isso. É o 818 e o 313 do CPC e 818 da CLT. Agora, ele diz, trabalhei na empresa, tá? A empresa, se ela nega, fala, você não trabalhou aqui, não conheço você. Ô Manuel, não te conheço, você não trabalhou aqui, não te conheço. A quem pertence o ônus da prova? Continua com o empregado, continua com o reclamante, continua com o empregado. Agora o empregado diz, olha, eu trabalhei na empresa, fato constitutivo, o ônus da prova é dele de provar. A empresa diz, ele trabalhou, mas ele não trabalhou como empregado, ele é autônomo, ele trabalhou como autônomo. Agora, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito deste autor pertencem à empresa. Então, se a empresa vira e fala, olha, agora ele não trabalhou como empregado, ele trabalhou como autônomo. Ou seja, inverteu-se aí o ônus da prova. Esse ônus da prova agora é da empresa, porque os fatos extintivos, modificativos e impeditivos pertencem agora ao reclamado, ou seja, à empresa. Então, é um fato modificativo, agora a empresa vai ter que demonstrar. Olha, ele não trabalhou como empregado, e como autônomo, e percebe que não estava presente os requisitos da relação de emprego, tá? Agora, os fatos extintivos, o empregado diz, olha, eu não recebi minhas férias, e aí prova documental, tem que ser prova documental em se tratando de pagamento, tá? A empresa demonstra um comprovante de pagamento, um depósito, e diz, olha, seu direito está extinto porque você realmente recebeu férias, tá? Você recebeu férias. Bacana, pessoal? Então, aqui é só uma breve explanação, tá? E aí, qualquer coisa, você tem acesso, volte lá e assista ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Então, vamos lá para a nossa alternativa. É do empregador quanto à alegação de inexistência de vínculo de emprego, se é admitida a prestação de serviço em outra qualidade, tá? Então, é do empregador quanto à alegação da inexistência de vínculo de emprego, se é admitida a prestação de serviço como outra qualidade. Gente, pelo princípio da continuação da relação de emprego, presume-se que esse empregado, ele não quer sair da empresa. Ele não quer sair da empresa. Se ele busca uma demanda, dizendo assim, olha, a empresa não deixa eu trabalhar, ou a empresa me mandou embora, e a empresa diz o seguinte, ora, ele abandonou a empresa, mandei ele embora por justa causa porque ele abandonou a empresa. Não mandei ele embora, ele continuou. Enfim, quando há uma relação de inexistência de vínculo de emprego, tá? Se essa inexistência de vínculo de emprego estiver presente nessa discussão, quem deve provar? É a empresa. Quem deve provar? É a empresa. Ora, ele não era empregado, mas sim autônomo. Eu estou negando o vínculo de emprego, a inexistência
de vínculo de emprego. Estou negando o vínculo de emprego. Gente, quando eu nego o vínculo de emprego, tá? O ônus da prova é da empresa, é do empregador. É ela que está negando o vínculo de emprego. Ela está dizendo, ele não trabalhou como empregado. Ou ela que está dizendo assim, olha, ele trabalhou, mas ele trabalhou como autônomo. Veja que aí não é um fato constitutivo de um direito. Se o fato for constitutivo do direito, pertence ao empregado. Aqui, ele está negando o vínculo de emprego. Ele diz, olha, eu nego o vínculo. Por que eu nego o vínculo? Ele não somente negou o vínculo, porque se ele negou o vínculo, o ônus da prova permanece com o empregado. Se ele nega somente o vínculo, só nega o vínculo, o ônus da prova continua com o empregado. Mas ele diz assim, olha, eu nego o vínculo, tá? Porque ele presta serviço em outra qualidade. Eu nego o vínculo. Se ele negou o vínculo, o ônus da prova é do empregado. Agora, ele nega o vínculo e diz, olha, ele é autônomo, ele é estagiário. Tá? Nesses casos, o ônus da prova, a empresa atrai o ônus da prova e ela deve provar que ele é estagiário. Ela deve provar que ele é um autônomo. Ela atraiu para si o ônus da prova. Tá bom? Nós estamos na questão de número 18. Questão de número 18. Vamos continuar aqui? Bacana? Questão de número 18. Letra B. É sempre do empregador nas reclamações versando sobre hora extra. Hora extra, gente, vamos constituir um direito. Constituição de um direito. Tá? Nascer um direito. Quando isso acontece, tá? Na constituição do direito, é ônus da prova do empregado e não do empregador. O empregado diz, eu fiz hora extra. Fez hora extra? De quem é ônus da prova? Do empregado. Aí o empregador diz, ele não fez hora extra. A quem pertence o ônus da prova? Ainda do empregado, porque é constituição de um direito. Agora, a empresa diz, ele fez hora extra, mas recebeu por essa hora extra, e eu tenho agora, a empresa deve provar que ela pagou a hora extra. Agora, lembrando, se ela tem mais de 10 empregados, ela deve apresentar o cartão de ponto. Se ela não apresentar o cartão de ponto, presume-se verdadeiro o que o empregado alegou na inicial. Tá? É sempre da parte que fizer a alegação, não importando o comportamento da parte contrária a respeito. É sempre, olha a outra palavrinha aqui, gente. É sempre da parte que fizer a alegação, a constituição do direito da parte que alegar. Tá? Quem alega tem que provar. Agora, é claro que importa o comportamento da parte contrária. Ele colocou um não aqui de novo, não importando. É claro que importa o comportamento da parte contrária. Porque se a parte contrária diz, ele trabalhou. A parte contrária se manifestou e disse, ele trabalhou como autônomo. Atrai o ônus da prova. Tá? Então, letra C também não nos interessa. Vamos à letra D? É sempre do empregador nas reclamações versando sobre equiparação salarial. Gente, é sempre. Sempre do empregador? Não. Não é sempre do empregador. A Constituição do Direito, o empregado diz, eu tenho direito à equiparação. Essa Constituição desse direito, que compete a ele provar. Eu quero a minha equiparação salarial. O empregador, por sua vez, diz, não, ele não tem direito à equiparação salarial, porque ele está pleiteando essa equiparação salarial com um readaptado. Então, é uma situação impeditiva. Impeditiva. Olha, ele está pleiteando a equiparação salarial, então, ele deve provar os fatos constitutivos. Eu, empresa, digo, olha, ele está pleiteando a equiparação salarial, mas ele tem menos de 2 anos na mesma função com paradigma. Tá? E aí, gente, um fato impeditivo, por quê? Porque eu não posso pedir a equiparação salarial com quem
trabalhei dentro desse período menos de 2 anos. Com mais de 2 anos, desculpa. Mais de 2 anos. Tem que ser menos de 2 anos na mesma função, desculpa, tá? Menos de 2 anos. Então, quando eu trabalhei com a mesma pessoa menos de 2 anos, eu posso pedir equiparação. Se a empresa diz, ele não pode pedir porque o paradigma tem mais de 2 anos na mesma função, tá? Então, esse sempre é do empregador, versando sobre equiparação salarial, não é sempre do empregador, tá? Os fatos constitutivos do direito pertencem ao empregado. Os fatos modificativo, extintivo e impeditivo pertencem à empresa. Fato modificativo, extintivo e impeditivo pertencem à empresa. Tá bom? Vamos para mais um. Opa, temos aqui o gabarito ainda, né? Gabarito, portanto, a letra A, 331.2 do CPC, e eu ainda aqui utilizo o 818 da CLT. Bacana? Mais uma questão, questão de número 20. Questão de número 20. Com relação às provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta. Percebe-se aqui, pessoal, que ele quer alternativa correta. Ele quer alternativa correta, tá? Ele quer alternativa correta. E eu já sei que ele quer também provas no processo do trabalho. Provas no processo do trabalho. Então, letra A. As testemunhas devem ser necessariamente arroladas pelas partes dentro do prazo estabelecido pelo juiz, a fim de que sejam notificadas para comparecimento à audiência. Pessoal, diferentemente no processo do processo civil, aqui no processo do trabalho, as partes não precisam ser arroladas na inicial. Percebe que aqui ele coloca necessariamente arroladas pelas partes dentro do prazo estabelecido. Necessariamente arroladas? Não, pessoal. Não necessariamente arroladas. O artigo 825 da CLT traz que as testemunhas comparecerão em juízo independentemente de notificação. Independentemente de notificação. Tá? Relembrando que, se for no rito sumaríssimo, tá? E eu alegar que elas não compareceram, eu devo provar que foi realizado o convite. Tá? Então, rito ordinário, as partes comparecerão independente de notificação, 825. Se elas não comparecem, peço a resignação da audiência e peço para o juiz notificá-las. No rito sumaríssimo, as partes comparecerão sem intimação. Agora, se elas não comparecerem, para que eu possa pedir a resignação da audiência no rito sumaríssimo, eu devo comprovar o convite. Tá? Então, essa questão não nos interessa, porque ele colocou um necessariamente arroladas, né? E aqui o 825 não nos traz essa regra. Letra B. Cada uma das partes não pode indicar mais de 3 testemunhas. Pode, né? No caso de inquérito judicial para apuração de falta grave, 6 testemunhas. E no rito sumaríssimo, 2 testemunhas. E eu disse para vocês a importância de você ler e estudar o 852 da CLT. Tá? Isso é muito importante, que isso cai direto em prova. Vamos lá. Cada uma das partes não pode indicar mais de 3 testemunhas, inclusive nas ações sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Aqui que foi a questão, aqui que ele tentou te pegar. Por quê? Porque no rito sumaríssimo são 2 testemunhas. 2 testemunhas. Salvo quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave, caso esse que o número de testemunhas será elevado a 6. Perfeito. Portanto, essa questão não nos interessa. Letra C. Na hipótese de deferimento de prova técnica, tá? Na hipótese de deferimento de prova técnica, é vedada, ó gente, palavra perigosa, é vedada às partes a apresentação de perito assistente. Gente, pode se apresentar sim perito assistente. 823 da CLT, 826 da CLT, mais súmula 341, tá? Mais súmula 341. Pode sim ter assistente técnico ou perito assistente. Também a letra C não nos interessa. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, objeto da perícia e nomear perito. Gente, 852 da CLT,
Texto de lei, importância aqui, texto de lei, lá no parágrafo 4º, tá? Lá no parágrafo 4º, importante você realmente ler o 852 da CLT. Gente, portanto, aqui a gente encerra mais uma bateria de resolução de questões em direito processual do trabalho. Vamos lá? Resolvo mais 5, 6 questões e volto aqui para que possamos dar continuidade no nosso estudo.